Olha, eu me recordo de uma época, e não faz tanto tempo assim, que era só começar uma eleição, as pessoas já começavam a pesquisar o passado dos futuros candidatos, e o que só se falava era se um determinado candidato ou candidata tinha ou não passagem, tinha ou não antecedentes criminais, uma folha corrida, e se o sujeito era ou não o famoso ficha suja. Só se falava na lei da ficha limpa, como sendo um instrumento jurídico essencial para a moralização da política. Hoje parece que as coisas se inverteram de uma tal forma que aqueles ou aquelas que têm mais dívidas com a justiça possível são aqueles que justamente têm ocupado os primeiros lugares nas pesquisas. E é para entender como que tem funcionado essa esculhambação da política que vamos falar hoje aqui, sim, desse cara, Pablo Marçal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao canal. Aqui onde sempre tratamos de um assunto relacionado com a filosofia, com a política e com o direito, não necessariamente nesta ordem, mas claro, como vocês já sabem, sempre um assunto que trata de algum interesse nacional, temas que sejam relevantes para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todos, e que justamente por isso precisa de um filtro racional e objetivo, centrado na análise dos fatos, no debate de ideias, porque é esse o caminho que eu considero o melhor para que tenhamos clareza e um compromisso com a verdade acima de tudo. E é por isso que, mais uma vez, eu os convido, sobretudo aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, a se inscreverem aqui no canal para poderem receber aí semanalmente as notificações e os lembretes dos nossos novos vídeos e análises. Claro, se já puderem também, deixem um like, que essa é uma forma de fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, como você. E se quiserem também, sigam as minhas outras redes sociais, o link está na descrição aqui do vídeo. Será um enorme prazer, uma grande satisfação tê-los tanto aqui quanto lá, seja acompanhando o trabalho, seja também contribuindo com as suas ideias, com as suas opiniões, serão sempre muito bem-vindas aqui. E sobre o tema de hoje, pessoal, acompanhando, né, os desdobramentos desse processo eleitoral que estamos passando agora, são eleições municipais em todo o país, e para mim, claro, né, que moro aqui no estado de São Paulo, as notícias que mais têm circulado são aquelas em torno da eleição da capital de São Paulo, mas eu sei que o que eu vou falar aqui não se restringe apenas à realidade da capital de São Paulo, embora, claro, né, as figuras ali envolvidas, elas sejam conhecidas amplamente e nacionalmente por se tratarem de nomes e personalidades que também frequentam o cenário nacional, seja porque tem um deputado e uma deputada federal envolvida na disputa, seja porque, em razão da importância da capital paulista, é natural o interesse pela eleição municipal de São Paulo acabe ultrapassando os limites e as fronteiras do próprio estado. E aí, por isso, é natural que muitos assuntos acabem se nacionalizando. E dentre esses assuntos, claro, temos a questão da própria eleição em si, da importância de debatermos a qualidade, a civilidade mesmo do processo eleitoral, que é algo que interessa a todos nós, independentemente de onde estejamos regionalmente localizados. Bem, e aí, que em relação a essa eleição municipal de São Paulo, já temos aí uma série de análises que já foram feitas, vídeos, memes que têm circulado, sobretudo após os debates, né, que já ocorreram. E o que temos visto, né, ser comentado, ser falado, ser discutido, é essa baixaria que toma conta da eleição em todo pleito, a falta de compromisso de muitos desses candidatos com a seriedade que deveria ser o processo eleitoral, a falta de discussões sérias acerca de propostas que haveriam de ser defendidas para a realidade que eles pretendem então gerir, que deveria ser algo relacionado com os problemas municipais, né, que se pretende então resolver ou administrar a partir da eleição municipal, mas não é isso que infelizmente parece ser o foco principal
que haveria de ser o mais importante, o necessário nesse momento, para as discussões, os debates. E aí o que temos, na verdade, é todo mundo tentando entender que tipo de sujeito que é essa figura central da nossa análise de hoje, que é o Pablo Marçal. Acho que a essa altura todo mundo já conhece esse sujeito. E é muito provável que conheçam tanto já da sua trajetória bastante errática e acidentada moralmente, digamos assim, que obviamente não vai ser nenhuma novidade o que eu vou trazer aqui, o que eu vou falar aqui, embora eu considere que muito pouca ênfase tem sido dada justamente para o maior calcanhar de Aquiles, o maior teto de vidro que esse candidato Pablo Marçal tem em relação à sua história de vida, ao seu histórico, aos seus antecedentes criminais. E é chocante eu ter que dizer isso, porque me parece que hoje em dia nem esse tipo de histórico é mais suficiente para que o eleitorado médio consiga abrir os seus olhos e fazer um uso consciente do seu voto, da urna, do instrumento da urna, que seria tão importante para selecionar aqueles candidatos que realmente teriam o potencial para fazer com que as nossas vidas fossem melhor cuidadas e geridas pelo Estado, né? Seja em nível municipal, como é agora essa eleição, quanto seja em âmbito estadual, federal. Porque vejam, como eu estava dizendo na apresentação inicial desse vídeo, houve uma época que só se falava na lei da ficha limpa, como sendo, né, um instrumento de extrema importância para podermos moralizar a coisa pública, o acesso aos cargos públicos. Afinal, essa foi uma demanda, e aparentemente sempre foi essa uma demanda, da sociedade brasileira, de termos candidatos comprometidos com a seriedade do cargo que eles pretendem ocupar e, para tanto, no mínimo, deveriam apresentar uma vida pregressa, limpa, como diz a própria lei, sem registros de práticas criminais, ilícitos praticados no âmbito público para aqueles que eventualmente já teriam ocupado cargos públicos, um comportamento exemplar no que diz respeito também à moralidade e ética, que deveriam também ser algo básico e fundamental para aqueles que se dispõem, né, a lidar com os interesses coletivos, aquilo que nós chamamos mesmo de reputação ilibada, que deveria ser o mínimo a ser cobrado de um indivíduo que se propõe a representar a grande maioria das pessoas. Ou seja, um líder comunitário, um grande empresário, um professor, um profissional liberal, ou enfim, qualquer indivíduo de qualquer área ou de qualquer profissão, mas que seja exemplo de bom cidadão. E, ao meu ver, era com essa finalidade que se criou, inclusive por meio de uma iniciativa popular, a Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar número 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa. E, se não me engano, foi a primeira lei aprovada fruto de uma iniciativa popular com ampla aprovação, discussão e participação de pessoas físicas, entidades, instituições como a OAB, a CUT, associações de magistrados e promotores de justiça, sobretudo do âmbito eleitoral, associações, sindicatos, confederações, a Igreja Católica, movimentos que ainda hoje lutam, né, pela moralidade, como eu já disse, seja da coisa pública, seja do próprio processo eleitoral, e que levantam aquela bandeira que aparentemente já até está desgastada demais, que é a bandeira da anticorrupção. Mas veja, há quanto tempo que nós não ouvimos falar, ou praticamente não ouvimos mais falar, da Lei da Ficha Limpa? Eu mesmo não tenho visto mais nem sequer ela ser mencionada, seja nos debates entre os candidatos, seja nas análises, nas entrevistas que são feitas por analistas políticos e pelos jornais, e simplesmente parece que ela caiu no esquecimento geral das pessoas.
E eu estou trazendo isso aqui em discussão justamente porque quando nós analisamos aí a corrida eleitoral, e eu vou falar especificamente então das eleições municipais do estado de São Paulo, da capital de São Paulo, e os indícios que nós temos é que essa lei ou essa demanda, ela não só foi aparentemente totalmente abandonada, como aparentemente estamos vivendo sob uma época onde os valores estão tão invertidos que aparentemente deter uma folha corrida criminal tem sido um trunfo desses candidatos. Sobretudo quando eles se apresentam como os tais antisistemas, outsiders, porque é justamente esse tipo de histórico que faz com que eles se digam, então, perseguidos pela justiça, perseguidos pelo sistema, e por isso deveriam ser eles os escolhidos para serem inseridos no sistema, para de dentro dele, então, performarem eventuais mudanças aí que muitas pessoas, e com razão, têm cobrado do Estado, do próprio sistema político. Uma contradição que, sinceramente, eu particularmente não consigo entender. Mas é isso que tem acontecido. E basta a gente ver agora a pesquisa mais recente publicada na data de ontem sobre as intenções de voto após o debate que aconteceu então nas eleições de São Paulo, onde então nos deparamos com um crescimento considerável da candidatura do Pablo Marçal, que até agora só apareceu para xingar candidatos, inventar fake news, atacar de forma covarde e gratuita a candidata Tabata Amaral, usando de uma forma covarde, inclusive para atingir inclusive a família dela, quebrar todas as regras possíveis de um debate civilizado, justamente para que com isso ele possa produzir vídeos, memes e viralizar na internet para os seguidores, apoiadores e eventuais eleitores que ele tem conquistado, sobretudo no campo do bolsonarismo, que é o campo ao qual ele tem se colado e se identificado, obviamente, em razão do seu discurso claramente de extrema-direita, deixando completamente de lado discussões sérias e necessárias sobre um projeto para a cidade de São Paulo, que obviamente ele não tem. E justamente pelo fato de não ter projeto nenhum, proposta nenhuma, e talvez por saber que o eleitor, infelizmente despreparado, desiludido com a política, cansado da mesmice de sempre e da falta de compromisso que a política dita tradicional tem com os reais interesses, estão preferindo, então, entregar o seu voto para um lunático, um sujeito que já foi condenado na justiça e que claramente não tem nenhuma possibilidade de entregar para, inclusive, essas pessoas que estão votando nele, as mudanças necessárias para a sua vida. E aí é que o mais chocante é que, como eu disse, a essa altura, ninguém mais pode alegar ignorância com relação à história de vida do Pablo Marçal. A essa altura, todo mundo já sabe que ele é um coach picareta, que vive de vender aí cursos prometendo milagres e prosperidade financeira, que obviamente só trazem resultados para ele próprio. Todo mundo já sabe aonde foi que esse tipo de promessa, inclusive, já levou alguns dos seus seguidores e alunos, sendo que numa dessas presepadas, né, acho que todo mundo já ouviu falar do caso em que ele, né, propôs levar um grupo de mentorados para uma expedição lá no Pico dos Marins, colocando em risco a vida dessas pessoas, tendo sido necessário, inclusive, o acionamento do Corpo de Bombeiros para que eles pudessem ser resgatados, porque, em razão da falta de preparo, foram atingidos lá por uma mudança brusca das condições climáticas, o que poderia ter causado uma tragédia absurda naquele local. Um outro caso que ficou bastante conhecido foi também, de novo, nessas loucuras aí de coach, né, e de venda dessas ilusões baratas, de charlatanismo chinfrim, de mudança de vida, que é, sei lá, típico aí dos seus cursos, que me parece ser uma versão mais modernizada, se é que podemos falar assim, dos antigos livros de autoajuda, convocou
esses coitados desses desavisados, desses alunos, para participar de uma maratona, e no meio deles havia, se eu não me engano, um pobre de um rapaz que inclusive era seu funcionário, se eu não me engano, que nunca tinha participado de uma maratona, e isso acabou fazendo com que, em razão do esforço absurdo que ele se auto-submeteu, acabasse então morrendo, falecendo durante a prática desta prova. Isso para lembrar aí dos mais conhecidos feitos do Pablo Marçal, mas o maior deles não foi nenhum desses. E sim, eu tenho certeza que a grande maioria já está ciente disso. Pablo Marçal foi condenado por integrar uma associação criminosa responsável por praticar golpes na internet, tendo sido condenado, e nesse caso enquadrado num crime de furto qualificado. E reportagens sobre isso têm pipocado agora, realmente, felizmente, e finalmente detalhando como que foi esse caso, né? Embora o Pablo Marçal não tenha cumprido devidamente a pena, porque ocorreu a prescrição desses crimes. Na época ele tinha 18 anos, e por conta dessa idade, o prazo para a prescrição ele é mais curto. Ele se beneficiou disso, obviamente, e é por essa razão que eu comecei, inclusive, esse vídeo falando sobre a lei da ficha limpa. Ele não é atingido por ela, porque há toda uma discussão se nos casos em que a prescrição penal ocorre, se a lei da ficha limpa pode ou não ser aplicada, e tem havido entendimento majoritário nos tribunais de que nesse caso não se aplica a lei da ficha limpa. E é só por isso, e é só por essa razão, que mesmo tendo sido condenado, não tenham dúvidas disso, Pablo Marçal foi condenado pela prática de furto qualificado e deveria ter cumprido aí uma pena de mais de 4 anos por conta desse crime, que ele não foi, pelo menos até o momento, e por essa razão, barrado na Justiça Eleitoral. E, aliás, é esse também o escopo desse vídeo. Muitos têm indagado justamente isso, né? Como barrar, como frear um indivíduo tão desqualificado, tão despreparado e criminoso como Pablo Marçal na disputa eleitoral. Vamos falar a verdade, né, pessoal? Um sujeito como esse não deveria nem sequer se apresentar como candidato. Porém, por alguma razão, está aí. Ele foi escolhido pelo partido dele. Essa é uma das razões que eu vou tratar aqui. Ele é candidato. Por hora, já se apresentou. Está participando do processo eleitoral, dos debates, está se apresentando, então, como opção ao eleitor. E o eleitor, infelizmente, sobretudo o eleitor bolsonarista, e aí não é tanta surpresa isso, está comprando a ideia do Marçal como sendo candidato viável para as eleições. E aí, diante disso, fica essa pergunta que todos têm feito: como podemos barrar o Pablo Marçal? Agora que a candidatura está posta, claro, é muito mais difícil. Existem basicamente 2 caminhos tradicionais, dentro da democracia, claro, para que indivíduos como esse, outsiders, esses que se declaram antissistema, geralmente com propostas populistas, se apresentem como nomes viáveis para uma candidatura. Inclusive, quem trata muito bem disso, né, são os autores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, do livro, né, nesse livro, muito conhecido, Como as Democracias Morrem, já inclusive falei bastante dele aqui no canal, e eles basicamente tratam desses 2 caminhos. Primeiramente, claro, é o próprio eleitor que deveria ter o discernimento, conhecimento e compromisso com a sociedade suficientes para não se deixarem levar, não caírem na lábia desses indivíduos, desse tipo de candidato, que, claro, traz aí um discurso sedutor, falando o que todo mundo quer ouvir, muitas vezes até mesmo, como ele tem feito, né, propondo caos,
que infelizmente é o que muitas pessoas querem, já, como eu disse, por estarem já desiludidas com a política, por já não mais acreditarem que o caminho da política, tal como ele vem sendo praticado, é o ideal, e querem mesmo ver o circo pegando fogo. Então esses sujeitos aí aproveitam disso e se colocam na disputa e sabem muito bem como usar a comunicação, as redes sociais e as técnicas de convencimento para poder atrair esses eleitores. E aí vem o grande paradoxo da democracia e o grande dilema que todos nós, analistas e pensadores, tentam resolver em relação a essa questão, que é deixar nas mãos do eleitor a escolha, consciente ou não, desses candidatos. Isso não tem funcionado. Vejam que nos Estados Unidos já elegeram o Trump, no Brasil já elegeram o Bolsonaro, na Argentina recentemente elegeram o Milei, tantos outros países aí onde nós temos visto e acompanhado a ascensão da extrema-direita utilizando-se dessa mesma fórmula. Embora, claro, né, o populismo político não seja um fenômeno exclusivo da direita, né, ou da extrema-direita, o fato é que, infelizmente, deixar que essa escolha seja feita simplesmente pelo eleitor acaba, na verdade, colocando muito em risco a própria democracia. E isso não é segredo para ninguém. E é aí que surgiria, então, um segundo caminho para se criar uma barreira para esse tipo de candidato. E que é o que os autores de Como as Democracias Morrem, o Levitsky e o Ziblatt, chamam de guardiões da democracia, os partidos políticos. E aí eu já sei o que vocês vão dizer, né? Partido político, infelizmente, se não funciona lá nos Estados Unidos, muito menos funciona aqui no Brasil, para a finalidade de barrarem esse tipo de candidato. Porque os partidos hoje em dia, o que eles mais querem são esses, entre aspas, puxadores de voto. No que diz respeito, por exemplo, às eleições proporcionais, para vereadores, deputados, senadores, e no que diz respeito às eleições majoritárias, para os cargos no executivo, o que eles mais querem são essas figuras capazes de regimentar as massas. E, infelizmente, quem tem tido a capacidade e a possibilidade de fazer isso são justamente figuras como essas. Bolsonaro, Pablo Marçal, esse tipo de indivíduo, de sujeito que na verdade não tem compromisso com nada, senão com eles próprios e com a destruição das instituições, porque foi o que o Bolsonaro fez. E é o que o Pablo Marçal da vida poderá fazer caso eleito. E no caso do Marçal, para se somar a todos aqueles podres que eu já mencionei aqui, em relação ao seu partido, que é o PRTB, essa questão se torna ainda mais absurda. Porque o próprio dirigente do PRTB, assim como outros integrantes e aliados do partido, já têm sido apontados aí por outras reportagens que eu vou deixar aqui para vocês, como tendo tido envolvimento direto com o crime organizado, com o PCC. Então, como que se poderia esperar algo diferente disso do que nós estamos vendo agora, com essa ascensão de um indivíduo como Pablo Marçal nas eleições, fazendo com que, infelizmente, essa barreira de contenção, o que os autores do livro Como as Democracias Morrem chamam de guardiões da democracia, exerçam esse papel. Infelizmente não funciona. E esse não é um problema só desse partido do PRTB, isso acontece com outros, né? Que parecem não adotarem critério nenhum racional para a escolha de pessoas realmente qualificadas para representar os seus quadros. Não interessa para eles, para a grande maioria deles, as qualificações pessoais e intelectuais dos candidatos. Interessa a quantidade de votos. E tão somente isso eles podem arregimentar a partir das suas próprias características individuais e que hoje em dia tem se resumido basicamente a lacrar na internet, a gerar memes, atrair seguidores e produzir a maior quantidade de absurdos e boçalidades possíveis que serão capazes de atrair, como a luz atrai as moscas, para não dizer outra coisa que também atrai moscas, e transformar isso em voto. Então, gente, vejam a dificuldade que é
a de podermos filtrar a política ou as opções políticas que temos nas eleições por meio desses dois critérios, desses dois caminhos. O eleitor, que infelizmente não tem demonstrado o compromisso necessário de cidadania para as melhores escolhas eleitorais, e os partidos muito menos, que além de não terem os critérios, que além de não usarem os critérios que deveriam ser pensados e utilizados para uma melhor qualificação dos seus candidatos, claramente não querem, não têm interesse nenhum em fazer isso. E aí, qual a alternativa que nos sobra? E é só uma, e aí vocês vão entender por que desde o início desse vídeo eu toquei na questão relacionada à lei da ficha limpa. Sendo repetitivo, que eu estou puxando sardinha e estou trazendo de novo esse assunto para o campo da minha área específica de formação e exercício da minha carreira, que é o campo da justiça. E eu garanto para vocês que não é por essa razão, mas é porque é a única, infelizmente, é a única solução que eu acabo sendo obrigado a pensar e trazer aqui para a gente poder fechar esse vídeo. E no caso do Pablo Marçal, ou figuras semelhantes ou assemelhadas ao Pablo Marçal, eu não vejo outro caminho, senão tratar esse tipo de sujeito, tratar esse tipo de exemplo como sendo caso de polícia, para falar aqui a linguagem mais vulgar possível. Ou seja, são exemplos de caso que, infelizmente, para serem resolvidos e solucionados, só mesmo sendo levados à justiça. Eu vou fazer a ressalva de que numa democracia não é, obviamente, o melhor caminho, não é o caminho ideal. Numa democracia, quem deveria resolver os seus destinos e da forma mais direta possível seriam os seus próprios membros. Ou seja, eu, você, todos nós, cidadãos que formam a sociedade. De forma direta, o mais direta possível. Porém, não sendo possível ser feito dessa maneira, como eu disse, por meio do voto, não sendo possível por meio dos partidos, como eu já disse antes, resta única e tão somente um dos braços do Estado, que é o judiciário. E no caso do Pablo Marçal, isso se torna muito nítido. Pablo Marçal está praticando crimes eleitorais um atrás do outro, e já existem denúncias e já existem pedidos formalizados no âmbito da Justiça Eleitoral para a impugnação da sua candidatura. Não teremos tempo hábil aqui, infelizmente, para analisarmos os detalhes desses pedidos que já foram feitos, tanto pelo Ministério Público Eleitoral, quanto por alguns dos envolvidos na disputa, como a Tabata Amaral e o Guilherme Boulos. Porém, já temos noticiado que essas medidas já foram tomadas. Então, cabe à Justiça Eleitoral, havendo, então, a confirmação da prática desses crimes ilícitos eleitorais, dar uma decisão que seja possível de se retirar da disputa eleitoral um candidato, um sujeito como esse, que nem candidato deveria ser. Um sujeito que pode até não ser atingido de forma objetiva e formal pela lei da ficha limpa, mas que, sem dúvida nenhuma, por conta de todo o histórico que nós já traçamos aqui, e que em 30 segundos de Google vocês encontram também todas as informações necessárias para isso, não passa de um ficha suja. Um sujeito que não tem o mínimo de qualificação moral, ética, técnica, qualquer uma delas, para ocupar um cargo de relevância no âmbito público. Seja prefeito de uma grande capital, governador, porque pode apostar que ele vai tentar futuramente, ou mesmo presidência da República, como ele já tentou no último pleito, em 2022. E era essa reflexão que eu queria trazer aqui hoje. Muito obrigado a todos e todas que vieram até aqui. Mais uma vez eu peço
que, se ainda não estiverem inscritos aqui no canal e se chegaram até aqui, que possam aqui se inscrever no canal. Já deixem também o seu like, isso é extremamente importante para que esse vídeo ganhe mais alcance e com isso a gente possa continuar aqui produzindo outras análises como essa e possibilitar também que projetos que nós temos já aí engatilhados para em breve serem aqui apresentados possam de fato se concretizar e por isso eu conto aqui com o apoio de todos e todas, como sempre. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo e lembrem-se sempre, vamos sair da caverna.